Hoje nós vamos falar sobre o impressionismo. Ele foi um movimento que surgiu na França na época da Belle Époque, aonde os pintores que a fundaram não ligavam com o preconceito que surgia, pois eles eram contra os ideais da academia. Pois a academia ela utilizava os ideais do neoclássico, do realismo e do romantismo, onde era seguir o real e o fiel. Eles não se importavam com o real e o fiel, eles só iam querer ver o quadro por si só. Muitas vezes eles sentavam ao ar livre para somente observar a paisagem. Eles têm um conceito chamado ver, aonde você não molda o quadro à base do que você está olhando, mas sim do que você sente. Você vai colando e copiando as coisas. Você sente que algo deveria estar ali que não está, você coloca na sua pintura. A característica da pintura impressionista, ela tem que mostrar os pontos de reflexo que o sol bateu em qualquer objeto escolhido. Independente da tipo de quão sol tá. No meio-dia o sol, a pintura tem que estar num ângulo, em outro momento a pintura tem que estar em outro. A figura não pode ter contorno nítido para não deixar nada ser o principal da pintura. As sombras têm que ser luminosas e que não deixem de representar sombras ainda. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares, onde assim um amarelo próximo ao violeta produz um efeito mais real do que um claro escuro muito utilizado pelos academistas. Eles não faziam a junção de cores, eles colocavam pontinho, pontinho, pontinho até formar, aonde eles não misturavam as cores no quadro, mas sim ao seu olhar eles misturavam. Que você vendo o quadro você ia saber o que é que cada coisa significa, mesmo estando somente com pontos no quadro. Pierre-Auguste Renoir nasceu no dia 25 de fevereiro de 1841, na cidade de Limoges, na França. Ele era de uma família modesta. Mudou-se com sua família para Paris em 1845, onde morou por 3 anos. No ano de 1848, começou a trabalhar como ajudante de um pintor de porcelana. O garoto era tão habilidoso que o homem para o qual trabalhava resolveu matricular o mesmo em uma escola de desenho. Aos seus 17 anos, Renoir começou a trabalhar numa fábrica de pintura de tecido e artigos religiosos. Em 1862, ele é aceito na École Beaux Arts. Após abandonar os estudos em 1863, ele começa a pintar ao ar livre. Essa foi uma fase muito importante para a pintura impressionista que iria se desenvolver. No ano de 1864, ele expôs no Salão de Paris a tela Esmeralda. Em 1867, ele repinta Lise, cujo foi sua primeira obra de destaque. No ano seguinte, a pintura é aceita no Salão Oficial de Artes. No ano de 1870, Auguste Renoir entrou para a Guerra Franco-Prussiana, porém, devido a seus problemas de saúde, ele deu baixa no ano seguinte. Após ter algumas obras rejeitadas no Salão, Renoir, Monet, Degas e Pissarro, entre outros artistas, unem-se e organizam-se e em 1874 a primeira exposição dos jovens impressionistas no ateliê do fotógrafo Nadar foi apresentada e foi repetida em 1876, 1877 e 1879. Em 1883, ele realiza sua primeira exposição solo. No ano de 1897, ele é vítima de um reumatismo e fica com seus movimentos prejudicados. O pintor veio a falecer no ano de 1919, no dia 3 de dezembro. Algumas curiosidades sobre Renoir. Quando Renoir ele foi aluno de Charles Gleyre, o mesmo, no caso o professor dele, o Charles, repreendeu ele uma vez porque disse que ele só pintava por diversão. Outra curiosidade é que Renoir já disse que não passou um dia sem pintar, e ele pode ter deixado cerca de mais ou menos um legado de 1000 obras. E o jovem Renoir retrucou: "Você pode estar seguro que eu não pintaria se eu não me divertisse." Bom dia. Alguma das obras de Renoir é O Almoço dos Barqueiros. É uma pintura a óleo sobre a tela realizada entre 1880 e 1881, incluída na sétima exibição impressionista em 1882. Foi apontada como a melhor pintura na exposição por 3 críticos. A pintura As Duas Irmãs, ou O Terraço, é uma pintura a óleo sobre a tela datada de 1881.
A designação Le Duché foi atribuída por Renoir e a Sur la Terrasse pelo primeiro proprietário Paul Durand-Ruel. E por fim temos a pintura Os Guarda-Chuva. Também é uma pintura a óleo sobre tela realizada durante a década de 1880. É propriedade da National Gallery em Londres e fez parte do legado de Hugh Lane, colecionador de arte e diretor de galerias irlandês. A Dança em Boswell é uma pintura a óleo sobre a tela datada de 1883. O casal retratado é Suzanne Valadon e Paul Auguste Illotte, que também são protagonistas no quadro Dança da Cidade. Apesar de ter muitos detalhes, a construção do quadro por inteiro não é realista. Rosa e Azul é uma célebre pintura a óleo sobre a tela, produzida em Paris no ano de 1881. A obra retrata as irmãs Alice e Elizabeth, filhas do barqueiro judeu Louis Raphael Carin d'Anvers. Lise com a Sombrinha é uma pintura a óleo sobre a tela, datada de 1867. A pintura retrata Lise Trehut, companheira de Renoir, entre 1865 e 1871, a pousar na floresta de Fontainebleau. O Baloiço é uma pintura a óleo sobre a tela, datada de 1876. A pintura mostra o homem a falar com a jovem que está em cima de um baloiço. Ao pé deles está uma menina e o segundo homem apoiado numa